Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante. Vamos mergulhar um pouco no mundo das primeiras comunidades cristãs. Uhum. A nossa fonte é uma análise bem detalhada, quase um estudo bíblico, sabe? Que compara duas cidades muito importantes, Corinto e Éfeso. Ah, sim. Duas gigantes da época. Exato. E o foco é o capítulo 2 da carta aos Efésios. A questão central que essa análise levanta é por que essas duas igrejas, que viviam em contextos romanos até parecidos, tiveram respostas tão diferentes ao Evangelho. Pois é. Então, nossa ideia aqui é tentar entender o que essa fonte diz sobre o que significava de verdade ser um santuário de Deus naquele tempo. Perfeito. E o mais legal é que nós estamos falando de teoria, né? Eram pessoas reais, de carne e osso, vivendo em metrópoles, assim, super influentes do Império Romano. Certo. E as duas enfrentavam pressões culturais, religiosas, muito parecidas, na verdade. Mas a análise que a gente está olhando sugere algo interessante, que a diferença-chave não estava tanto fora, nas circunstâncias que a fonte chama de conjuntural. Conjuntural, ok. Isso, mas sim na base interna, na estrutura de cada comunidade, de cada pessoa ali. É uma distinção, nossa, bem forte, que a gente vai explorar. Legal. Então, vamos começar situando as coisas. Éfeso não era uma cidade pequena, né? De jeito nenhum. A fonte descreve como, talvez, a segunda cidade mais importante do Império, ali na época de Paulo. Só perdia para Roma. Impressionante. Tinha poder político, era organizada, centro comercial riquíssimo por causa do porto e, olha só, era a capital religiosa da Ásia Menor. Ah, o Templo de Ártemis. Exatamente. Ou Diana para os romanos. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ainda tinha o culto ao imperador, que era visto como Deus. Um ambiente bem complexo para o cristianismo que estava nascendo ali. Sem dúvida. Um caldeirão, né? E aí, um contraste, a gente tem Corinto, também super importante, portuária, rica, cosmopolita. Certo. Só que as cartas de Paulo para lá, e a fonte mencionar isso meio de passagem, pintam um quadro bem diferente da igreja, né? Muitos problemas. Que tipo de problemas? Ah, divisões internas, partidarismo, sabe? Gente seguindo Paulo, gente seguindo Apolo, problemas morais bem sérios. Uma ênfase, talvez, um pouco exagerada em dons espirituais mais performáticos, vamos dizer assim. Mas para o externo. Sem aquela transformação interna correspondente. O evangelho era o mesmo, mas os resultados ali, no começo pelo menos, e a saúde da comunidade pareciam bem diferentes. A fonte até nota que Paulo teve que lembrar os coríntios mais de uma vez. Olha, vocês são o templo de Deus, quase como uma bronca, né? Nossa. E aí entra aquele conceito que você mencionou, estrutural versus conjuntural. Exato. A ideia que a fonte apresenta é essa. A conjuntura, o Império Romano, o paganismo forte, o comércio, a cultura geral, era bem parecida para as duas cidades. Ok. O que mudava mesmo era a estrutura interna, o alicerce da fé de cada grupo. A fonte argumenta que os maiores problemas não vinham de fora, mas de dentro, dessa base, se ela era sólida ou não. Entendi. E como a fonte descreve a estrutura de Corinto, essa que seria mais frágil? Bom, a análise vai fundo nisso, usando o que Paulo escreve em 1 Coríntios 10. Ali Paulo faz um paralelo bem duro, né? Ele compara os coríntios com os israelitas no deserto. Ah, sim. Aquela geração que saiu do Egito. Isso. Que viram milagres incríveis. A travessia do Mar Vermelho, a nuvem, o maná. Paulo até chama a travessia e a nuvem de tipos de batismo. Mas apesar disso tudo, a maioria não entrou na Terra Prometida. Por quê? Por quê? Por problemas de base. Problemas estruturais, como a fonte chama. E Paulo lista 5. Cobiça, idolatria... Idolatria tipo... Deuses pagãos? Também, mas a fonte expande isso. Idolatria do próprio eu, do dinheiro, da própria denominação, até da família acima de Deus. Tudo que toma o lugar central. Entendi. Que mais? Imoralidade sexual, colocar Deus à prova, tipo, testar os limites dele, e murmuração, sabe? Aquela reclamação constante contra Deus, contra a liderança. 5 venenos que, segundo Paulo, destruíram aquela geração.
E na visão da fonte, esses mesmos venenos estavam minando a igreja de Corinto por dentro. Pesado isso. É um diagnóstico bem sério. Muito sério. E a fonte não para aí. Ela conecta essa falta de estrutura a consequências bem concretas na vida da comunidade de Corinto. Cita 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia do Senhor. Aquele trecho sobre participar indignamente. Exatamente. Paulo diz que, por causa disso, por não discernirem o corpo de Cristo, tinha muitos fracos e doentes entre eles, e alguns até tinham morrido prematuramente. A fonte usa uma expressão forte, diz que foram recolhidos por Deus. Recolhidos, uau! Menciona de passagem o caso de Ananias e Safira, lá em Atos, que mentiram sobre a oferta e morreram na hora. Sim, lembro disso. E a fonte ainda conta uma história, uma anedota, que o pregador ouviu de outra pessoa sobre um homem com dons espirituais assim impressionantes, mas que vivia em pecado escondido, tipo Sansão. Nossa. E Deus teria dado um ultimato para ele se arrepender, mas ele não obedeceu. Acabou sofrendo um acidente fatal e antes de morrer teria confessado para um socorrista cristão que estava sendo recolhido por Deus por causa da desobediência. Que história. Pois é, a fonte usa essa narrativa para mostrar a gravidade que ela atribui a essa falha na estrutura interna, mesmo que por fora parecesse tudo bem espiritualmente falando. Entendi. Realmente ilustra a seriedade que a fonte vê na questão de Corinto. Mas o foco principal da análise é justamente o contraste com Éfeso, né? Que seria o exemplo de força. Como Efésios 2 descreve essa estrutura sólida que eles teriam construído? Aí que a análise brilha, mergulhando em Efésios 2. A fonte destaca o versículo 22 como um resumo. Nele, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A palavra-chave é essa, nele, em Cristo. A estrutura deles era Cristo. Nele. Ok. E como a fonte detalha isso a partir do texto? Vamos lá. Primeiro, a descrição do passado deles. Antes de Cristo, como é que eles estavam? Espiritualmente, mortos em transgressões e pecados. Verso 1. Mortos. Que forte. Exato. Viviam segundo os padrões deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que age nos desobedientes. Verso 2. Eram, por natureza, merecedores da ira de Deus, como todo mundo. Verso 3. A fonte chama atenção para os verbos. Estavam, costumavam viver. Passado, ficou para trás. Uma mudança radical de condição, então. De mortos para o quê? O que causou essa virada? A iniciativa foi de Deus, segundo o texto. Efésios 2 continua. Mas Deus, adoro esse mas Deus. É uma virada mesmo. Total! Rico em misericórdia por causa do seu grande amor por nós, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça. A fonte enfatiza muito isso. A salvação é pela graça por meio da fé e não vem de nós, é presente de Deus. Não por obras, para ninguém ficar se achando. Versos 8 e 9. Nada de mérito próprio. Nada. E mais que perdoados, eles foram ressuscitados com Cristo e feitos assentar nos lugares celestiais, nele, em Cristo Jesus. Verso 6. Lugares celestiais. O que a fonte diz sobre isso? É tipo, ir para o céu depois? Não exatamente. A fonte interpreta isso não como um lugar físico lá longe, mas como uma posição espiritual de autoridade, de segurança, que já é nossa em Cristo aqui e agora. Uma realidade espiritual presente. Nossa, isso muda tudo. Não é só perdão, é uma identidade nova, uma posição nova. De mortos no pecado, alvos da ira, para assentados com Cristo nos lugares celestiais. É uma transformação completa na estrutura do ser, né? Completamente. Eles se tornaram feitura de Deus. A palavra grega é poema, sabe? De onde vem poema, obra de arte. Que bonito isso. É lindo, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus já preparou antes para a gente fazer. Verso 10. E pensa nos gentios, os não-judeus ali em Éfeso.
Antes, estavam separados de Israel, sem aliança, sem esperança, sem Deus no mundo, versos 11 e 12. Totalmente excluídos. Mas agora, em Cristo Jesus, pelo sangue dele, quem estava longe foi aproximado, verso 13. E aquela barreira enorme que sempre existiu entre judeus e gentios, como a fonte aborda isso dentro dessa nova estrutura em Éfeso? A fonte destaca demais isso. Cristo, segundo Efésios 2, é a paz deles. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os dois povos. Fez dos dois um só. Um só corpo. Isso, ele aboliu a lei com seus mandamentos e regras para criar nele mesmo, dos dois, um novo homem. Estabeleceu a paz, versos 14 a 16, e por meio dele, os dois grupos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai por um só Espírito, verso 18. O resultado: não são mais estrangeiros nem forasteiros, são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, verso 19. Uau! Família de Deus. A fonte vê nisso, nessa unidade, nessa identidade familiar, um contraste gigantesco com as brigas, as divisões que Paulo precisava lidar lá em Corinto, lembra? Totalmente. Faz muito sentido. Então, essa transformação toda, essa nova identidade, essa unidade, tudo isso é a tal estrutura. Mas onde ela se apoia? Qual é o fundamento? A fonte vai direto para o versículo 20. Eles foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo o próprio Cristo Jesus como a pedra angular. Pedra angular, aquela pedra principal da construção, né? Exatamente. Na arquitetura antiga, era a pedra-chave, geralmente na esquina, que alinhava e dava estabilidade para tudo. Cristo é essa referência essencial. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, vai crescendo para ser um santuário santo no Senhor, versículo 21. Um santuário. E aí, volta para o ponto inicial, no versículo 22. Nele, em Cristo, eles estavam sendo edificados juntos, não sozinhos, mas juntos, para serem morada de Deus pelo Espírito. Essa é a imagem da estrutura sólida que a fonte enxerga nos Efésios. Ok, essa descrição da teologia por trás da estrutura de Éfeso é muito forte. Mas a fonte mostra como isso virava prática. Como essa base interna aparecia na vida deles lá naquela cidade pagã cheia de influência. Sim, e esse é um ponto-chave que a fonte explora. Argumenta que essa estrutura interna não ficava só na teoria, não. Gerava ações bem concretas. Ela cita aquele episódio lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O que aconteceu lá? Muitos dos novos convertidos em Éfeso, que antes mexiam com magia, ocultismo, que era algo super comum na cultura deles, pegaram seus livros sobre isso, que valiam uma fortuna, sabe? Imagino. Deviam ser caros mesmo. E queimaram tudo em praça pública, voluntariamente. Foi um ato, assim, visível, público e que custou caro financeiramente. Um rompimento total com o passado pagão. Para a fonte, isso é sinal de conversão genuína, profunda, não foi superficial. Queimar os livros de magia, nossa, isso é um exemplo muito concreto mesmo, de colocar a fé nova acima das práticas antigas e até do próprio bolso, né? E eles sofreram oposição por causa dessa fé transformada, imagino. E como? A fonte relembra aquele motim famoso dos ourives em Éfeso, também em Atos 19. Tinha um líder lá, Demétrio. Eles faziam e vendiam pequenas réplicas de prata do templo de Ártemis. Era um negócio que dava muito dinheiro. Certo. Só que a pregação de Paulo estava convertendo tanta gente que o pessoal parou de comprar os ídolos. O lucro deles começou a cair. Ah, mexeu no bolso. Exato. E isso gerou um tumulto gigantesco na cidade, uma pressão econômica e religiosa fortíssima. Mas mesmo assim a comunidade cristã se manteve firme. A fonte lê essa resiliência como mais uma prova da solidez da estrutura deles. Faz todo sentido. Uma fundação forte aguenta a tempestade externa, a tal conjuntura difícil. E essa firmeza inicial deles deixou um legado. A igreja lá continuou forte. Deixou sim. E a fonte ressalta isso. Éfeso virou uma base importante para Paulo. Ele ficou lá ensinando por quase 3 anos.
Depois, a tradição diz que Timóteo ministrou lá e mais tarde o próprio apóstolo João. O apóstolo João? Sim, talvez tenha até escrito o Evangelho ou o Apocalipse enquanto estava por ali, ou na região. A fonte também comenta a carta para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse capítulo 2. Onde Jesus elogia a perseverança deles, mas diz que abandonaram o primeiro amor. Essa mesma. João elogia a firmeza doutrinária por rejeitarem falsos apóstolos, mas dá essa puxada de orelha sobre o primeiro amor. Só que a interpretação que a fonte traz é até otimista. Sugere que eles ouviram a correção, foram ensináveis e se recuperaram, voltando àquele fervor inicial. Interessante essa leitura, que eles conseguiram se ajustar. Pois é, a fonte vê essa capacidade de correção como parte de uma estrutura saudável, sabe? E aponta também para a continuidade da influência cristã na região. Gente importante da história da igreja, como Policarpo, que foi discípulo de João e bispo ali perto, em Esmirna. Policarpo, sim. E séculos depois, João Crisóstomo, aquele pregador famoso, boca de ouro, tiveram ligação com Éfeso ou com a tradição teológica que nasceu ali. Para a fonte, isso tudo reforça a ideia. Uma estrutura interna forte, mesmo que precise de ajustes, permite não só aguentar as pressões conjunturais, mas deixar um legado positivo que dura. Então, para a gente ir amarrando essa análise comparativa que a fonte nos trouxe, parece que a grande lição é sobre essa diferença crucial entre uma fé talvez mais na superfície, focada no externo, ou que balança fácil com as circunstâncias, como parecia ser o caso de Corinto. E uma fé com raízes fundas, com uma estrutura interna sólida mesmo, ancorada na obra e na pessoa de Cristo, como a gente viu descrito em Efésios. Essa parece ser a chave que a fonte encontrou para explicar a diferença entre as duas comunidades naquela época. Exatamente. E isso vai além da história antiga, né? A análise meio que nos convida a pensar sobre a nossa própria resiliência espiritual hoje. A capacidade de não só sobreviver, mas de florescer de verdade no meio dos desafios da vida. As pressões da cultura, a economia, as crises pessoais, a conjuntura do nosso tempo. Sim. Parece que depende muito dessa fundação interna, dessa estrutura. Não é negar as dificuldades de fora, claro que não, elas são reais para todo mundo. Mas a questão é, qual é a base que nos segura quando essas coisas vêm? A fonte deixa a gente com essa pergunta implícita, né, de autoexame. Como está essa estrutura interna? Está firme na rocha que o texto diz ser Cristo? Ou será que parece mais com aquela instabilidade que causava tanto problema lá em Corinto? É uma ótima pergunta para a gente se fazer. E para levar essa reflexão um pouco mais longe, fico pensando naquele gesto dos Efésios, queimando os livros de magia. Um ato radical, público, custoso, de romper com o passado, baseado na análise da fonte, que paralelos a gente poderia pensar para hoje? Que livros, talvez hábitos, mentalidades, apegos, ou até aquelas idolatrias mais sutis que a fonte mencionou, tipo do eu, do dinheiro, da imagem, que talvez precisassem ser queimados, deixados para trás de forma decisiva para que essa estrutura sólida seja construída ou fortalecida em nós hoje? Né? É algo para se pensar, né?